Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma edição do nosso podcast Turismo Eu Acredito, Turismo Nós Acreditamos, Turismo Você Também Acredita. E hoje a gente está tendo a honra e o prazer de trazer aqui ele, nosso amigo Jaime, presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens, a ABAV, um importante setor do nosso turismo, da nossa indústria, e vamos ter o prazer de ter essa conversa, acompanhado aqui também do nosso Richard, sempre o nosso cara que dá aquele suporte, aquele apoio nas entrevistas. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Richard? Tudo bem, eu sim, e o Jaime vai fazer um panorama do setor, né, da importância das agências de viagens aqui para o Amazonas e para o turismo, né? Que o Amazonas tem um enorme potencial para despontar nesse setor. Boa tarde, Jaime. É isso aí, Richard. Obrigado pelas palavras. Boa tarde e obrigado, assim, pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para a gente conversar, bater um papo aí sobre turismo, né, e falar um pouquinho aí da nossa terra. Verdade, Jaime, a gente precisa urgentemente implantar essa indústria, movimentar, nem implantar não, porque eu acho que a palavra implantar não cabe na indústria do turismo mais no Amazonas. Eu acho que o que ela precisa é de fomento, de incentivo, de mais coisas para ela acontecer, né? Para ela acontecer. Jaime, me conta aí, nós sabemos que as agências de viagem têm um papel super importante desse impulsionamento do turismo. Como é que você vê o papel das agências e como é que está o mercado aí das agências de viagem? Olha, o mercado, né, para o receptivo, né, a gente tem assim, várias vertentes, né, de turismo receptivo aqui no Amazonas, né? Tem gente que tem seus negócios aí além mar, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, já tem seus clientes lá e trazem turista já de qualidade, que já vem com um programa já pronto, né, com toda a sua programação, com toda a sua experiência feita de lá, né, porque às vezes por questão de idioma, de medo, né, porque está vindo para um país que a gente vê notícias às vezes não tão boas, né, então as pessoas têm um certo receio de vir, como a gente vai para os Estados Unidos, né, pega um hotel, um carro e vai embora por aí pelo mundo, mas é um país seguro. Né? Não que o nosso país não é seguro, é seguro sim, mas as pessoas têm receio. Né? Tem o receio de pegar e vir sem, assim, para fazer a aventura. Né? Tem o mercado do mochileiro que é isso. Ele vai ser do jeito que for, ele vai com a mochilinha na costa dele. Conforme a onda leva, ele vai, né? Tá indo, né? A galera que vai para hostel, né? Que vai fazer a aventura por aí, e isso aí é um negócio. Mas o turista que a gente deve querer é esse turista que já vem com a programação pronta, porque ele já compra um roteiro mais elaborado, hotéis de melhor qualidade, né? Frequentam e gastam muito mais no nosso destino. E no final das contas, a atividade econômica do turismo, né? É sobre isso, né? Poxa, é você... Desculpa. E tudo isso é organizado pelas agências de turismo, então, né? Pelas agências de uma viagem. parte, né? Porque o turismo se divide em várias partes, né? O agenciamento é como se a gente tivesse trigo, fermento, leite, agência que bate e junta todo mundo, né? E quem faz o programa, quem indica o hotel, as atividades, os restaurantes, o guia, o transporte, tudo. Que o agente de viagem, ele é o indutor do turista, ele que induz o turista a fazer uma programação ou não, né? Dependendo do tipo de turista. É isso que o Jaime quer dizer. Nós temos um tipo de turista básico, vamos dizer, aquele cara que vem com pouco recurso, querendo um programa mais econômico, uma coisa mais estándar, e nós temos o turista premium, né? Que já vem para fazer fretamento, que já faz... Isso é a respeito de estilo de vida, estilo de vida, né? Então o cara escolhe também o estilo de turismo. É o tipo de turismo que você vai fazer. Né? Por exemplo, para o brasileiro, né? Ele vai embora para os Estados Unidos, pega um carro em um hotel e vai embora. Se ele vai para o Oriente, não, ele já compra um roteiro, porque ele não sente a segurança do idioma, porque ele sabe que o chinês, tem gente que fala inglês, fala, mas ele se sente mais seguro. Você não e no passado, nos Estados Unidos era assim também. Eu me lembro que eu ia com a Cláudia Mendonça e o Pedro, né? Saímos aqui na antiga Wagon Litz. Um abraço aí para a Cláudia e para o Pedro. A gente foi com a minha família, tivemos a oportunidade de ir à Disney, né? E você tinha uma excursão toda programada, com tudo direitinho. Hoje não, hoje é muito self-service, né? A pessoa escolhe os serviços e vai. Porque os Estados Unidos já é uma terra desbravada pelos amazonenses, né? E aí você tem. E o mesmo passa com a gente. Hoje eu vejo, sim, aqui no Amazonas,
muita gente, eu encontrei outro dia desse um casal de pessoas da Espanha, e eles estavam lá com o guia deles, entendeu? Fazendo programação e o roteiro deles. Eles não estavam engajados em nenhuma excursão. A excursão eram eles. Eles contratavam os pacotes. E essa tecnologia também de informação. Essa tecnologia, mas assim, às vezes você tem surpresa ruim, né? Tem que saber com quem está indo também. Eu sempre digo assim, a grande missão do turismo acontecer aqui é ele acontecer, ter bastante fluxo e ter o turista repetente, né? Uhum. Que ele venha e repita o destino, porque aqui a gente tem um estado imenso, que a gente tem aí várias experiências para fazer. Né? Não é só Manaus, você tem o interior aí todo, e a gente pode ver que dentro do Brasil casos como o do Ceará, né, que na nossa juventude, assim, que eu acho que tu é da mesma idade que eu, a gente ia para Fortaleza. Hoje em dia tem gente para Jericoacoara. Já tem até aeroporto em Jericoacoara. Né? Da última vez que eu fui para Jeri, eu desci no aeroporto de lá. Eu quando fui a primeira vez, foi um evento, né? Você pegava a família, tinha que pegar um carro, alugar para poder ir para lá, quer dizer, uma viagem longa. Ou então ir numa van, ou numa várias van, horas. Muita e lá gente. não tinha quase nada. E você ia dormir nada. Realmente num lugar muito primitivo ainda, muito primário de serviço. E hoje você vê a Meca que se transformou, né? É uma cidade que todo mundo tudo as ruas são de areia, mas tem vários restaurantes muito bons, hotéis fantásticos, uma praia maravilhosa para você fazer. Tudo isso pode se fazer aqui no Amazonas porque a gente não explora as praias que a gente tem. Né? Assim, é um produto que... O turismo de sol e praia para nós é novidade, né? A gente fala que no Amazonas tem sol e praia e ninguém acredita. Nós tivemos a oportunidade aqui pela empresa, né, de levar o Wesley Safadão e o Tiroli para lá dar uma volta de barco, e levamos eles na praia do Tupé. E aí eles ficaram impressionados dessa vertente de turismo que eles não acreditavam. Eu falei, essa praia aqui é uma praia próxima a Manaus, mas se você for na praia da Gaivota, lá na Navilhante, se você for na praia da Lua, se você pode ir na praia Grande, você pode ir na Praia do Amor, você pode fazer a Navilhanas todinha, tem várias praias ainda virgens. Agora que vai começar a secar, tá uma beleza para fazer isso. Essa é uma dica do turismo, então. Porque uma vez foram me corrigir, eu falei, vamos fazer turismo de praia aqui. Mas aqui não tem mar. Eu falei, não, mas a praia pode ser de rio também. Pode ser de rio, né? Bonito vive de quê? Não é do mar, do rio, né? Então, Jaime, como é que foi a pandemia? Como é que foi essa recuperação econômica? Como é que está sendo, né, essa recuperação aí em relação à performance das agências? Quantas fecharam? Quantas reabriram? Como é que você vê essa retomada aí pós-pandemia? E assim, numerais, eu não posso te, assim, dos nossos associados, todo mundo se manteve, né? Graças a Deus. Agora a gente tem notícia que mais ou menos 20, no nosso mercado, você tem uma ideia, são 680 cadastros de agência de viagem que existem no estado do Amazonas. A gente deu uma limpa há uns 2 meses atrás, 25% encerrou a atividade. Ou seja, nós tivemos aí em torno de 120 agências fechadas. 100 e poucas agências, tem 500 e pouco dentro do estado todo, né? Tudo isso por conta da pandemia, né? Isso, porque assim, hoje em dia, pandemia, olha só, se você vai ver, fora a pandemia, agora passou a pandemia, você vê que os preços aumentaram muito, né? Então, e a quantidade de voos reduziu, a gente está sem voo, assim, está com pouquíssimos voos internacionais, né? Tem a Copa aí 4 vezes, vai ficar 4 vezes na semana, vai vir um voo aí para Fortaleza com a Azul, né? E talvez venham mais alguns outros, mas mesmo assim, uns valores que às vezes é proibitivo, porque eu sempre falo, o turismo é um investimento. Aquele dia a gente conversou, né, assim, e a gente fala muito de incentivo ao turismo. Então, eu ia te perguntar, para que ficasse, me perdoe, cortar assim, mas assim, às vezes eu falo, e como eu tenho a vertente política pelo meio, às vezes as pessoas dizem, não, é um discurso. Mas me explica aí, por que o Ceará tem tanto voo? Por que Brasília tem mais voo? Por que acho que Fortaleza é o melhor exemplo. Por que Recife tem melhor condição de voo? Eu acho que o Ceará é um grande exemplo, né? Um grande exemplo, porque o Ceará era como a gente, era um estado virgem de turismo, e aí teve algum tchan para hoje o Ceará se tornar o que ele é. Investiram, né? Investiram no turismo e muito, fizeram a tarefa de casa deles muito bem feita, né? De conseguir uma boa malha aérea nacional,
para conseguir os voos internacionais que eles têm, e eles são muito parceiros das companhias aéreas, né? Então hoje você Eu digo acredita assim, que... a gente fala muito assim, o Amazonas de tudo já teve, de companhia aérea, que os voos vieram e se foram. Às vezes por falta, assim, de ter um melhor cuidado da relacionamento do Estado com a companhia aérea. Porque a gente Porque tem que a gente notar o sabe seguinte, que a companhia aérea, assim, não vive toda a vida bem, porque a gente vive num país de altos e baixos. Tem hora que o voo vai ficar em baixa população, e a companhia aérea, você sabe que é uma atividade muito cara, e aí ele fica sem pensar, eu vou tirar o voo daqui que não está dando lucro. E é nessa hora que o Estado tem que chegar e tem que... eu acho que peraí, vamos acompanhando o raciocínio, o Estado tem que fazer duas coisas, né? Primeiro, realmente investir financeiramente para a criação do voo, seja na operação da companhia aérea, seja facilitando e dando isenção de impostos, seja incentivando a companhia através de um fomento mais barato, mas também, né, Jaime, a nossa promoção, né? Porque quem faz o turista quem faz o turista querer ir no destino é a promoção. E já que você ia chegar nela, me conte aí. Como é que você vê a promoção do destino Amazonas hoje? A gente tem que crescer muito, porque a gente vê uma máquina de venda de turismo de natureza muito forte em outros destinos daqui. Você vê hoje em dia o governo federal reconhece Roraima, Bonito, Jalapão, que eram coisas que não existiam na... 5 anos atrás não tinha Jalapão. Não tinha. E olha a potência que esses caras se transformaram por interesse político do governo aliado à iniciativa privada. Eles se juntaram e juntos fizeram a coisa acontecer, e está aí. Tá aí, gente. Você vê esse então você vê que o Jalapão é uma coisa muito simples, muito rústica. Bonito já não é tanto, mas Roraima ainda está. Aqui nossa presidente Figueiredo não fica atrás de Bonito nem de Jalapão em lugar nenhum. Se você for comparar, né? Não, e por isso que eu te digo, eu não me conformo. Nós também não nos conformamos. Esses destinos descontarem e a gente ficar para trás. Mas, Jaime, me diz aí o que você acha dessa, já que você falou do governo, o que você acha dessa relação? O governo, para você, o governo estadual e o governo municipal já entenderam que o turismo é uma indústria e que essa indústria pode gerar emprego? Ou você acha que ainda é uma mística de que a gente pode ter turismo e tal? Como é que você vê o approach do governo em relação a dar as mãos com a iniciativa privada e disso sair projetos que beneficiem o turismo? Isso não vem, assim, isso não vem de hoje, né? Vem já de outras gestões que as coisas foram se esvaindo e assim, há investimentos lá, mas aí a gente fala em ser efetivo no que se faz. Porque, na sua opinião, não tem continuidade. Porque mudou o governo, muda a cara do investimento. Tem gente que gosta mais, tem gente que menos, e nisso a gente às vezes sai beneficiado, às vezes não. Então eu digo que sempre quando eu vou nas minhas reuniões eu digo que isso o turismo tem que deixar de ser uma política de governo e agora se transformar numa política de Estado. A gente ter leis que apoiem o turismo, que a gente consiga efetivamente ter um aporte, né? Possa divulgar, que possa estruturar o nosso turismo, que possa qualificar a nossa gente para receber melhor, para se fazer, né? Para dar para o mundo que a Amazônia, o melhor lugar para você conhecer a Amazônia é o estado do Amazonas, chegando pelo aeroporto de Manaus, né? E isso daí que é a missão do Estado, e eu digo que o Estado tem que andar de mão dada com o município de Manaus para fazer isso acontecer, porque Manaus também é o município mais, que é uma cidade-estado, né? A gente tem aí metade do PIB, metade da população, metade de tudo, né? E Jaime, deixa eu fazer o Richard te fazer uma pergunta aí, depois eu volto com uma outra nessa mesma linha aí. Mas Richard, por favor. Você falou a respeito da elaboração de leis voltadas ao turismo para fomentar, né, e incentivar a atividade do Amazonas, já que a gente sabe, a gente está batendo sempre nessa tecla, reconhece que o turismo tem um potencial enorme aqui no estado, né? Dá um exemplo para a gente de uma política pública, uma ou duas políticas públicas que poderiam ser implementadas e que favorecessem o turismo como indústria para o Amazonas. A gente fala de incentivos fiscais, né? Quando a gente fala em incentivo fiscal,
Aí o pessoal pensa assim, vai ser mais um que nem a Zona Franca pedindo renúncia fiscal para não pagar imposto. Né? Só que a nossa contrapartida é trazer visitantes que eles vão pagar imposto e muito. Né? Quando a gente fala de isentar, né, o IPTU de imóveis, de turismo, quer seja hotel, quer seja agência, IPVA para os veículos de turismo, combustível. Isso é primordial para a gente ser mais atrativo. Se eu tiro aí, por exemplo, não sei quanto é que ficou agora o ICMS depois dessas mudanças, mas eu acho que deve estar na faixa dos 20%, 18%. Uhum. Então, eu acho que o ICMS da aviação caiu de 7 para 3 na aviação regional. Mas isso daí foi incentivo dado pelo governo. E o ICMS realmente de circulação de mercadoria e serviço em torno de 17%, né? Entendeu? Então, o que eu te digo é que se a gente tira os impostos, no nosso preço final é menor. A gente fica mais atrativo, porque só em falar em Amazônia, a gente tem aí Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e o Brasil com essa joia. Aqui dentro do Brasil ainda temos o Amazonas, temos o Pará, Amapá, Roraima, Acre, e eu acho Rondônia, Mato Grosso, todos eles vendem produto amazônico, vendem produto da natureza. A Amazônia é a melhor marca mundial, né? Tanto é que é a maior vendedora de produtos eletroeletrônicos do mundo. Como é o nome do site dela? Amazon. Então, até nisso, nos faltou essa não é expertise, não, faltou a visão. O problema do turismo hoje, que a gente vê um cara como o Jaime, que luta diariamente, batalha diariamente, tanto no seu negócio como presidente da associação, é a falta de visão. A visão das pessoas em relação ao turismo é passeio. Entendi. A visão das pessoas em relação ao turismo não é emprego. Isso é um negócio. Não é imposto. O turismo é a única indústria ganha-ganha. Mas porque assim, ganha o emprego e ganha o imposto. E é um turismo, para o nosso caso, que é natureza, está tudo construído aí, a natureza construiu, já deu pra gente. Ninguém teve que fazer o Encontro das Águas, Manavilhanas. Então, a gente não tem spoiler. Mas porque se a gente para pensar, o básico do básico, a iniciativa privada já está fazendo. Os voos estão chegando, trazendo turistas, os hotéis estão hospedando, os transportadores estão transportando o pessoal, e estão fazendo as atividades, e estão fazendo tudo. O grande investimento que é dar os incentivos, fazer a promoção apropriada para isso, para o turismo realmente deslanchar e ser uma matriz alternativa, né? Eu acho que é mais uma matriz, né? Mais uma matriz alternativa. Isso daí aí é muita grana e a gente tem que ter um aporte do Estado. Entendeu? Eu acho que falta também uma política de conscientização em relação ao turismo. Porque você, como o Cine mesmo disse, né? Muita gente acha que o turismo é só viagem, né? E isso mas muita gente acha, né? Muita gente desconhece esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia quando a gente fala sobre turismo. Eu, particularmente, tinha uma visão limitada de turismo, entendeu? A partir do momento que eu passei a ser estimulado, né, a ler mais sobre turismo, a buscar mais, a gente acaba ampliando a nossa visão sobre o turismo e sabe do potencial que o nosso estado tem. Mas falando em potencial, Jaime, eu queria te fazer uma pergunta. Você tocou no assunto aqui no começo do programa, falando justamente sobre a pandemia, né? Como é que foi esse momento para vocês, as empresas que fecharam? Mas agora você falou do potencial também da natureza, do ecoturismo está em alta. Eu queria perguntar para você como é que está sendo essa retomada, porque as pessoas estão querendo viajar mais, estão querendo recuperar o tempo perdido. Como é que está a busca aqui pelo Amazonas como destino turístico? Mesmo sem voo internacional, mesmo com as frequências reduzidas, bora lá no centro para você ver o tanto de estrangeiro que tem. E porque quando o dólar sobe como subiu, fica barato. O Brasil fica barato para eles. Então esse seria o momento da gente isso daí também. Mas só que assim, tudo, essas pessoas às vezes vêm aqui para 3 dias. Eles geralmente compram. O estrangeiro, quando vem com o roteiro pronto, ele passa 3 dias aqui, 3 em Foz, 3 no Rio e daí vai embora. Ou então na Bahia. Vai na Bahia. São 12, 9 dias que eles passam aqui no Brasil. Entendeu? Então eu digo que a grande missão do nosso estado e do nosso município é o quê? Agarrar simplesmente por um dia a mais. Da época que eu entrei para até hoje, o que a gente tem de passeio? Encontro das Águas,
o presidente Isso que eu ia te perguntar, Figueiredo. como é que está Então, hoje em dia, o produto, né? a gente vai vendo que surgiu algumas coisas interessantes daí nesse meio do caminho, né? Não vai dizer que a gente ficou parado, mas aí surgiu os flutuantes, né? Que é um atrativo, né? Isso, é uma forma nova de se fazer turismo. Musa, né? Musa. Entendeu? Mas aí a gente vai lá para Aí dentro do pronto. flutuante. Flutuante não foi regulamentado, nem tampouco fomentado, nem incentivado. A iniciativa privada foi que de uma hora para outra, com o boom do Fique em Casa, arrumou uma maneira de se divertir Sim. isoladamente. Depois você vem para o Musa. O Musa, atualmente, passa por crise financeira. Entendeu? Porque você sabe que o que o Musa arrecada não paga as contas. Eu sou conselheiro do Musa, eu sei disso. E eu reconheço que lá é um grande atrativo, um ícone, né? Por todo o trabalho científico, por toda a preservação, por toda... E quem é que está realmente, onde é que a mão do governo, a mão do Estado, está induzindo a dizer, não, aqui a gente vai proteger o Musa. Agora estão fazendo uma ampliação lá da rua, estão duplicando a rua, e o empreiteiro, por questão de engenharia, foi lá e derrubou a cerca do Musa. Então derrubou a cerca do Musa, e está lá a cerca, e agora ficou livre. Então os vândalos, ali tem um bairro que a gente sabe que é um bairro de gente humilde, que está passando por dificuldade, por crise, veio uma oportunidade. Então, quer dizer, o Musa precisa de proteção. E o Musa é só um exemplo, né? Mas a Marina do Davi, a gente já vai para muitos anos, a nossa rodoviária, tudo bem, foi anunciado agora que vão ter investimentos, mas isso tem que ser prioridade, não pode ficar... nós já vamos entrar de novo no verão. E quais são as obras de turismo que nós temos no verão? Entendeu? Então, essa é a grande pergunta. Quando é que a gente realmente vai ter essa capilaridade que a gente quer ter, se a gente não consegue ter o básico? Como você falou, quando é que isso vai virar prioridade no Amazonas? Porque assim, como você ter falado aí da rodoviária, mas assim, a gente vê que a rodoviária para o manauara e para o amazonense é mais para você ir para o interior, né? E assim, para outros estados a gente praticamente tem o quê? Para ir para Rondônia, para Roraima e para Venezuela. Mas se você for para Figueiredo, que é um dos ícones daqui, então, eu preciso de uma rodoviária, né? Não, preciso isso de uma que eu ia te rodoviária. falar. Então, que assim, o grande investimento para você atrair, e aí tem assim, o turismo, a gente fala regional, né, que se faz aqui dentro do estado, o nacional e internacional. Então, o mais rentável, o mais caro é o internacional, né? Então, eu sempre digo que nós devemos ser tratados como uma ilha e temos que ter voos, né, e ter muita boa parceria. Só para te ilustrar, né, o caso de uma ilha que eu sempre acompanhei o desenvolvimento do turismo foi Aruba, né? Eles tinham uma companhia aérea, era Aruba. Né? Então, o cara não queria botar um voo, eles botavam o avião deles lá. Só que chegou um ponto que era tanto investimento, então, o teu companhia aérea tão caro, para um governo de um país pequeno, que era altamente rentável, só que ele chegou a um ponto que quebrou a empresa. Aí foi uma virada de chave que hoje em dia todos os destinos fazem isso. É bom você ter um bom relacionamento com a companhia aérea, que ela bote o voo e administre aquilo e pronto. O que acontece, na minha opinião, é que a gente fica muito na prospecção dos projetos. E o que eu quero te dizer é isso. Eu acho que nós precisamos muita de ação. Sim. Ações pontuais que não envolvem tanto recurso assim. E outra, só para lembrar, nós temos um fundo de turismo bilionário, não é milionário, é bilionário. Então a gente precisa que esse fundo de turismo chegue a ser usado para a nossa indústria. Foi bom você ter tocado, porque a gente tem o FTI, né, que a gente chama o Fundo de Turismo e Interiorização. Turismo e Interiorização do Desenvolvimento. Né? Então, ele é primordial para a gente, se a gente começar a realmente utilizar esse fundo, né, para fomentar o turismo. Isso daí acontece, porque é muito dinheiro que arrecada anualmente, né? Esse fundo vem aí do nosso PIN, né, do Polo Industrial de Manaus. E... Lembrando que o fundo tem 10% de obrigatoriedade para ser investido na saúde, que eu concordo 100%, mas teria que ter também 20% ou 30% de obrigatoriedade para investir em infraestrutura e promoção turística.
Essa é uma Sim. bandeira que a gente defende aqui no Turismo Eu Acredito, porque sem investimento não há indústria. Sem indústria não tem emprego. Sem emprego, as pessoas passam por necessidade. E nós temos E, uma assim, indústria invisível que pode se tornar e bem visível. E é uma indústria que rápido você consegue montar, não precisa construir prédio nem nada. Né? Você rapidinho você bota para rodar um. Está montada, né? Tá A Navilhena montado. está montada, Não, Pão e das assim, Águas está se montada, você Cachoeira vê de Figueiredo. E você vê a capacidade hoteleira que a gente tem hoje, você vai ver os estudos aí que eles falam que a capacidade deles, a ocupação média é um pouquinho acima de 50%. Quer dizer, a gente pode crescer o dobro e ainda não precisar construir um hotel. Ficou também um legado da Copa, né? Eu sempre digo, cadê a Sim. Manaus padrão FIFA? Na época da FIFA, nós fomos escolhidos como a melhor cidade anfitriã. E cadê a Manaus padrão FIFA? A gente pode ter muito mais. Mas isso daí também é da hospitalidade do nosso Não, povo, sim, né? Jaime, mas a gente teve melhoria nas ruas, a gente teve melhoria na infraestrutura, a gente teve melhoria nos ônibus, né? A Constantino Nery era outra avenida, quer dizer, a segurança também, que é muito importante, esse fator segurança no turismo, foi reforçada, nós criamos a polícia turística. A polícia do turismo, a polícia turística, está com uma viatura e 4 pessoas. Não pode, a gente tem que ter mais segurança também para o turista, né? Você viu o caso do próprio Musa, que passou por um incidente. Então, nós temos que realmente fazer com que esse ambiente surja o mais rápido possível para a gente poder ajudar o Amazonas. É isso aí. Agora a gente está na reta final do podcast, do Meu Acredito pelo Cine Júnior. Eu quero que tu fale para a gente das expectativas que você tem em relação ao futuro das agências de turismo no Amazonas. Espera agora desse período de retomada, né? Cara, Richard, as agências sempre vão existir, né? Tem muita gente que chega assim para mim, já agência de viagem não existe, porque eu compro tudo na internet, mas ele está comprando numa agência, onde o cara mesmo está trabalhando para a agência, né? Uhum. Porque você que faz a reserva, se você fizer erro, foi você mesmo que fez. E Você assim, acaba pagando por um serviço que você mesmo faz. Né? E no final a economia às vezes não é grandes coisas. O que vem na agência de viagem, você conversar com um agente, né? É sempre você ter um bom agente é a expertise que ele tem, né? Da visão de mundo, da visão das coisas que tem, do que dá para fazer, porque assim, a gente vê, assim, minha curta estada, né, na Baga, eu conheci muita gente interessante, né? Muita gente que entende muita coisa assim, olha, eu tive semana passada em Atalaia do Norte, ela conhecer. Você vê lá numa cidade que é assim, muito simples. Muito longe, né? Uma fronteiriça lá. Lá na fronteira, você vê um cara que tem uma agência já com seus barcos, com suas pousadas, com tudo montado. Quantos empregos o cara gera? Sabe lá Deus, quanto ele gera, mas assim, o que eu vejo é que o turismo acontece ali naquela fronteira. Né? E que é o quê? Público que vem da Colômbia, vem muito colombiano e vem muito Bolívia, americano e europeu que chega por Bogotá. Quer dizer, E por que esse cara não pode chegar por Manaus, né, gente? Quer dizer, ele está chegando pelo outro lado do estado? Quer dizer, você vê, é nítido, você chega ali em Tabatinga, tá ali Letícia pujante, com mais de 100 hotéis, com 300 milhões de Aeroporto novo de Letícia, rapaz, é um espetáculo. Uhum. Com restaurante, com hotel, com agência de viagem. Aí você passa em Tabatinga, 3 agências, meia dúzia de hotéis. Isso aí. E você vai lá pro lado colombiano para se divertir. É onde você vê a diferença na política coisas. pública, né? Então, que lá tem política pública de turismo, turismo. E do nosso lado não tem. E assim, eu comecei lá a visitar a Colômbia assim, no final dos 80, começo dos 90. E lá era um país que você chegava lá, tava o cara com um rifle que te checavam 300 vezes para você, o teu passaporte, as malas para você. Me sentia chegar assim até em Cuba. avião. Cuba também. Cuba também tem isso, né? Mas tem o seu Varadeiro Beach lá, né? Quer dizer. Então, cara, você chegava ali naquele país e você era assim, era uma proteção militar muito forte. Você se sentia até acuado. Hoje você chega na Colômbia, não, é tudo tranquilo, não, venha pra cá, não sei o que, não tem problema, porque eles enxergaram a oportunidade do turismo e transformaram tudo aquilo ali em um grande destino. E hoje tem voo aí para tudo quanto é buraco. É um hub de conexão. Para você ter o turismo, você também tem que ser muito aberto, você tem que ter
não só as políticas públicas, mas também ser Um visionário. um visionário, né? Um visionário que pega e vai investir naquilo ali. E é isso aí. Então essa foi a posição, né, do presidente da ABAV aqui no Amazonas, do Jaime, né? E a gente agradece a sua participação aqui, Jaime. A gente espera que as agências prosperem cada vez mais, porque o potencial que o Amazonas tem em relação a isso. Então, sim. E assim, quando a gente fala que saiu um pouquinho, saiu aí 20%, às vezes é bom, porque quem ficou foram os bons profissionais que lutaram para manter seus negócios, para ficar aí. Assim, eu digo que o grande legado que essa pandemia trouxe, assim, é que eu lembrei de gente que eu nem lembrava mais que existia. Bem, para você que Sabe está nos por quê? assistindo, sim. Mas eu só concluí Fique porque à vontade. estavam, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o voo tinha cancelado, não tinha mais voo. Como é que eu volto para Como é que eu volto? Aí lá vai a gente ajudar. Ô, Jaime, mano, eu tô enrolado aqui, eu fiquei e tal. Ajuda, e foi muito bonito você legal. poder ajudar num momento tão difícil, né, que você está lá. Quando você está no seu país, na sua casa, por mais que a gente você está na sua casa, mas quando você está em outro país que não sabe nem para onde vai para você voltar, porque comprou na internet, o cara não tem telefone, né? Então, pessoal, é o Então é seguinte, esse foi o nosso podcast aqui, Turismo Eu Acredito, com o nosso Jaime Júnior, que é o presidente da Agência Brasileira de Agentes de Viagem, aqui na secção Amazonas. E o que fica de resumo para mim na conversa é o seguinte: use seu agente de viagem. Você não vai pagar mais caro por isso, você vai pagar um serviço de expertise, você vai pagar uma pessoa que tem certificação, que pode te indicar bons roteiros, bons destinos. Para você que vem visitar o Amazonas, use os agentes de viagem credenciados pela ABAV, pelo Cadastur. Muito importante a gente usar esse tipo de profissional credenciado. E aqueles que não estão credenciados, não estão profissionalizados, procurem a ABAV. O Jaime está lá à disposição para que você, agente de viagem, que ainda não é associado, se associe e que possa reforçar essa nossa indústria. O turismo no Amazonas tem tudo para acontecer, com pessoas como o Jaime, como eu, como o Richard, que agora é entusiasta no turismo, e você que está nos assistindo, mudando essa visão, aumentando essa conversa e falando para as pessoas que turismo é algo que a gente pode acreditar e que pode beneficiar toda a população do Amazonas, gerando emprego, renda e tributos. Valeu? A gente fica para a próxima. Se Deus quiser, agradecendo a todos vocês pela audiência. Turismo, eu acredito e nós acreditamos. Obrigado, Jaime. Obrigado a vocês, gente. Boa tarde. Boa tarde.